Olá pessoal, tudo bem? Boa tarde, boa noite, bom dia, seja qual for o horário que você está assistindo esse podcast. Estou aqui com o Ivanzão para E aí, mais um Kaká? A Arte de Servir, esse podcast que tem como objetivo comentar a partir de uma perspectiva diferente, né, os acontecimentos da política na semana. E a arte de servir significa a palavra política, que significa a arte de servir a polis, a cidade, e é uma das coisas que tem nos preocupado não só como cidadãos, né? Tem uma frase que eu gosto muito, Ivan, que veio de um versículo bíblico que a gente se propõe a fazer teologia pública aqui, né? A gente fala que muitas vezes os assuntos que a igreja trata, eles são soterológicos, eles falam sobre a salvação, sobre quando Jesus veio para nos salvar, e escatológicos, quando Jesus vai voltar. E aí os assuntos sociológicos, né, que lida diretamente com questões sociais, culturais, ambientais, econômicas, políticas, muitas vezes alguns setores da sociedade se privaram de discutir, de falar sobre esse assunto. Nós estamos aqui para falar sobre isso. Tem uma frase que eu gosto muito, que está em Gênesis, que diz assim, que quando Abraão foi enterrar a mulher dele, ele fala assim: eu quero um pedaço de terra para enterrar minha mulher, porque eu sou um cidadão. E como cidadão, eu tenho o direito de enterrar minha mulher, mas eu sou um peregrino. E ali vai falar a palavra peregrino, que fala que eu não sou deste mundo, né? Eu sou de um outro mundo, do reino, né? Mas eu estou aqui. Eu não sou daqui, mas eu estou aqui. E eu estou aqui para poder trazer o que é de lá para cá. Então esse é o nosso objetivo. Nós queremos trazer ideias pautadas literalmente na perspectiva do amor, do reino, da perspectiva cristã, não da perspectiva triunfalista, de dominação da religião. E nós estamos querendo fazer algo diferente, algo que venha na perspectiva realmente cristã, né? E toda semana eu e Ivanzão, nós estamos aqui nessa conversa, nessa construção que tem sido muito rica, e com certeza a cada semana a gente vai estar melhorando esse podcast semanal, A Arte de Servir, não é isso, Ivan? Isso, Kaká. A arte de servir. Talvez o maior serviço, o principal serviço, né, que nós temos como missão de fazer é o amor, né? É amar, né? É. E eu acho que, de fato, a política, ela deveria de ser, né? E a ideia é exatamente da gente resgatar esse princípio, esse valor, de ser uma ferramenta de amor. Sim. Uma ferramenta de doação daquilo que você tem de melhor, da sua força, do seu intelecto, do seu esforço em favor do próximo, né? Sim. Em favor daquele que é seu vizinho, daquele que habita com você o mesmo bairro, a mesma cidade, o mesmo estado, a mesma nação, né? Então é um ato, um serviço de amor. Então a importância da gente comentar e falar de política nessa perspectiva do amor. E o amor, ele não tem a função, a ideia de dominar. Exato. Né? Olha pra você ver que interessante. Tudo suporta, ele tudo espera. Exatamente. Então, aí que está exatamente não se alegra com injustiça. uma utilização errada da ideia de atuação, muitas vezes, de algumas pessoas ou de algumas correntes partidárias, ideológicas, né? E, ultimamente, a gente vê até uma movimentação de religiosos de entrar na política, usar a política como um processo de dominação através daquilo que ela pensa, da forma como ela pensa Sim. que as coisas devem ser, né? Sim. E não um ato de serviço, um ato de amor. Então o amor não quer dominar ninguém. Sim. O amor quer servir, quer melhorar a vida do próximo, né? Quer melhorar a condição daquela pessoa. E muitas vezes o ato de amar, ele até é uma coisa de uma via só. Quem ama de verdade, ama nem na expectativa de receber de volta um ato de amor ou uma ação. Se você está esperando de volta, não é amor, é utilitarismo. Exatamente. É a máxima do utilitarismo. Eu faço algo, se fizer por mim, eu faço por você. Ou eu faço por você se você tem algo para me dar em conta. Exatamente,
que é o capitalismo também. Assim, eu produzo, mas eu preciso receber o que eu estou produzindo. Isso. O amor, ele rompe com todas essas barreiras. E a expressão máxima do amor é a prova disso, né? Quando na expressão máxima de amor, Deus envia o seu Filho único para morrer em favor da humanidade, É um ato de extremo amor, onde ele está entregando tudo aquilo que ele tinha unilateral, e sabendo que ele não receberia de volta na mesma proporção, em proporção parecida, que nem tem jeito, aquele amor que ele entregou. Sim. Que alguns devolveriam uma expressão de entendimento, mas que muitos não devolveriam, e ele falou assim, vou amar do mesmo jeito, né? Tem um versículo que fala assim, aqueles que estão vivos, que é a expectativa de Deus, né? Aqueles que estão vivos, né, me lembra muito o texto do Rubem Alves entre a política e vocação, a política e jardinagem, sim, né? Sim. Ele fala assim, aqueles que estão vivos, é maravilhoso, não vivam mais para si. Aqueles que estão vivos, não vivam mais para si, mas viva para aqueles por quem eu morri e ressuscitei. Então, tipo assim, o próprio texto bíblico fala assim, que é um ato de viver. O Rubem Alves ele vai falar assim, o político, né, ou o servidor, ou aquele que ocupa um lugar de posição de autoridade, ele pode ser por vocação ou por profissão. O político por vocação, a palavra vocare é fazer amor. Olha que loucura. Fazer amor com aquilo que você ama fazer. Então, quando você faz algo por amor, você está fazendo algo por vocação. Agora, quando você faz algo querendo algo em troca, é por profissão. Segundo Rubem Alves, existe político profissional, é aquele político que vai articular, que a vida dele é ganhar espaços partidários, espaço no governo, é ter controle sobre uma parte da população, praticando, né, aquilo que a gente vem denunciando aqui como a estrutura, a cultura mais perversa que existe da política. O fisiologismo, que é quando você trabalha com um projeto de poder para você, aí você tem do fisiologismo, você vai ter o clientelismo, você tem que ter clientes. Esse negócio do político, preciso de você, cara. Não, ainda mais agora, pessoal, fica esperto, tá chegando a eleição ano que vem, sabe assim, a galera começa a aproximar, elogiar demais e fazendo... Fica esperto porque o clientelismo é isso, eu preciso conquistar meus clientes que vai me dar condições de chegar no poder. E do clientelismo, você vai ter o quê? O populismo, gente vai falar o que você quer escutar, vai te dar o que você quer receber. Mas no fim, o objetivo não é construir uma nação, uma cidade diferente, é você dar o voto para ele poder ter o projeto de poder dele para fazer o que ele quer fazer. Então o Rubem Alves vai falar isso, ele vai falar que o político ele pode ser vocacionado ou ele pode ser profissional. O jardineiro, por vocação, ele planta um jardim, ele abre mão do seu jardim particular e planta um jardim para o coletivo, para a cidade, para a praça. Ele está mais preocupado com a praça do que o seu jardim. Já o político profissional, ele tira as árvores do jardim da praça. Faz um vale lá no jardim da praça e planta um jardim pessoal na sua casa, né? Então, tipo assim, hoje, Ivan, puxando aqui a nossa conversa hoje, nós estamos vendo, hoje, na política nacional brasileira, infelizmente, uma luta, uma guerra de narrativas, de projetos de poder, e muitas vezes, a gente está vendo agora as cadeiras, né, começando a se movimentar já para o ano que vem, pessoas assumindo presidências de partido, tanto municipal e principalmente os partidos municipais, porque ano que vem é uma batalha municipal, né? Sim. Então, um querendo ser presidente do partido aqui, outro querendo ser presidente do partido ali, já para começar as articulações para as eleições, para prefeito e vereador ano que vem, né? E como é que você está vendo esse início de movimentação, Ivan? Esse fisiologismo, clientelismo, populismo, nepotismo. Vários ismos. Vários ismos aí. Vários ismos e muitas vezes pouco amor. Por isso que é interessante a gente resgatar esse princípio, esse valor da verdadeira política, né? Se a política foi criada com a necessidade daquele momento histórico de ter um cuidado sobre o coletivo, né? Pessoas cuidando daquilo que é coletivo, e a melhor maneira de se fazer isso é expressando essa vontade de cuidar do próximo. E isso é a cara, realmente, para dar certo, da coisa feita com amor.
Né? Então, se a coisa não é feita baseado nesse princípio de eu querer fazer algo pelo próximo para melhorar a vida dele, e pelo contrário, né, eu estiver pensando no meu próprio crescimento pessoal, individual, né, e então já começa errado. Então a gente está vendo muito disso acontecendo, infelizmente, já nessas movimentações visando o ano eleitoral de 2024. Mas muito disso é natural da política. A ideia nossa é exatamente tentar fazer uma colaboração de resgate desse princípio, desse valor da verdadeira política, para poder dar a nossa contribuição nesse debate, junto com vocês que nos acompanham, e também na movimentação partidária que a gente faz, dando a nossa colaboração para a política municipal, principalmente aqui na nossa cidade, nossa casa Contagem, também estadualmente e nacionalmente, né, Cacá? Nós somos de um partido que nós nos orgulhamos muito, né, Ivan? Sim. Muitas pessoas falam, Cacá, por que você é da Rede? Por que é o partido de esquerda? É um partido que apoiou o presidente Lula. Enfim, lógico, existem as pessoas que são de direita e são pessoas que são de esquerda. Esses dias eu fui para um debate, inclusive fui convidado para fazer um debate com o deputado Nicolas Ferreira. Ele não foi, né? Nem sei se o pessoal da rádio da Lagoinha lá conseguiu convidá-lo, mas foi um outro pastor lá. E eles me fizeram uma pergunta. Pode um crente ser de esquerda? Né? Eu falei, claro que sim. Primeiro que hoje eu me organizo politicamente em centro-esquerda, né? As pautas mais sociais, ambientais, culturais, elas pesam para mim mais do que as pautas econômicas, não que eu não considere e entenda a importância, mas hoje, para mim, eu fui na casa de uma mulher, por exemplo, em Nova Contagem, semana passada, fui visitar ela, Nova Contagem tem grandes bolsões de pobreza, e eu, surpreendentemente, fui na casa dessa mulher lá, fiquei extremamente assim, abismado, chegar aqui num recipiente, não é nenhum barraco, era uma varanda improvisada com 3 filhos, sendo que um dos filhos dela já estava em situação de uso de drogas, já na rua, ela já não sabia dele já de dias. 2 adolescentes numa casa com uma lâmpadazinha fraquinha, sem nada, Ivan, tinha nada para comer. Isso já era por volta de 7 horas da noite, estava escuro, não tinha nada para comer, não tinha nada para fazer, não tinha uma televisão, não tinha nada. Eu falei assim, como é que vocês conseguem morar aqui, né? Extrema pobreza. Ela estava esperando uma vizinha dela que tem 2 filhos, que sofre de deficiência, acho que é deficiência mental, fazer comida para ela poder jantar com os filhos dela e poder dormir, assim, extrema necessidade. Então, socialmente no Brasil hoje, não tem como você pensar. Ela falou assim, você pode ter um emprego para mim hoje, mas com quem eu vou deixar meus filhos? Eu não tenho. Então, se você pensar que as pessoas estão sofrendo socialmente pesado por não ter casa, por não ter moradia, por não ter o básico, e também economicamente com grandes dificuldades, a gente vê tipo assim que a preocupação de um cristão quando olha por uma situação como essa é entender que eu vi um episódio de The Chosen, não sei se você assiste The Chosen, eu gosto demais. Essa semana que Jesus ele foi no poço de Betesda para poder tirar lá o homem que estava lá há mais de 25 anos. Então existe esse ato de ir até a pessoa. Essa ideia que vou dar só vara para pescar, eu não vou dar o peixe, isso funciona para algumas pessoas e para outras não. Então o nosso partido ele tem como objetivo a sustentabilidade social, a sustentabilidade cultural, a sustentabilidade ambiental, econômica e política. E hoje eu sempre falo, eu acredito nesse ecossistema. E mais do que isso, Ivan, isso que eu queria conversar com você aqui agora, a gente falar um pouquinho sobre o Rede. Nós estamos agora há alguns dias da nossa convenção nacional, onde vai ser decidido os novos presidentes nacionais. Gente, eu e o Ivan, nós já estamos dentro da vida partidária já há 7 anos. Juntos, né? Juntos, há 7 anos dentro. Eu já fui 2 vezes, já fui porta-voz municipal de Contagem, que dentro da rede, na rede, gente, não existe esse negócio de presidente, entendeu?
Existe porta-voz, porque o modelo de governo da rede, ele é horizontalizado. A ideia é ter um homem, uma mulher, para ter igualdade de gênero, um mais velho ou uma mais velha e um mais novo, para ter equilíbrio de idade. As coordenações temáticas são sempre com duas pessoas, né? Para ter duas mentes pensando junto, trabalhando em equipe, dividindo as funções e as tarefas. Exatamente. É um partido que foi pensado para funcionar num formato horizontal, né? A grande maioria dos partidos são de coronéis, tem donos, as pessoas são donas do partido, tem controle, tem um poder sobre aquela instituição. A instituição perde a sua coletividade, ela perde uma identidade coletiva, ela ganha a identidade daquele líder, né? E quem não tiver com ele, ele corta a cabeça, ele tira, ele manda embora, ele persegue, ele corta recurso. Né, Ivan? Tem essas práticas partidárias. Que é essa né? ideia que a gente chama de verticalização, A né? verticalização do O poder. presidente falou, o resto obedece. O né? resto obedece. A rede já quebra isso da base aqui, ó. Ela já cria porta-vozes. Marina pensou nisso. Marina foi a grande idealizadora do partido Rede. Ela, por ser mulher, negra, né, ser uma militante ambientalista, ela quis criar um partido que tivesse características coletivas, comunitárias. Né? Então, eles criaram esse modelo horizontalizado, que para mim uma virtude institucional muito preciosa. Mas, falando, olha que frase fantástica de Marina Silva, ela fala o seguinte: pessoas virtuosas geram um partido virtuoso, geram um coletivo virtuoso. Isso é uma igreja. Você tem pessoas virtuosas para começar uma igreja, Uma ONG. Uma empresa. Sim. A tendência daquela instituição se tornar virtuosa é grande. Agora, se uma dessas pessoas falharem na virtude, a instituição que se tornou virtuosa corrige aquela pessoa quando ela falha. Sim. Então, tipo assim, a rede ela foi fundada por pessoas virtuosas que optaram em criar uma instituição um pouco mais complexa, com um modelo horizontalizado, porque, gente, centralizou poder, centralizou dinheiro, centralizou informação, verticalizado, é controle, é domínio. É um modelo de dominação, de triunfalismo, de dominação. É quem quer dominar, quem quer controlar o dinheiro, controlar o poder, controlar a informação, controlou aqui. De baixo, quem não respeitar e quem não escutar é eliminado. E o Cacá, uma coisa interessante da falta de democratização interna nos partidos políticos é porque nós estamos numa nação democrática, ainda buscando consolidar melhor a sua democracia, mas a política ela é feita por um amaranhado de partidos que não têm democracia internamente. Olha que paradoxo. Como que partidos políticos que têm dono, que são cartórios, né, praticamente eleitorais, onde o presidente nacional está lá há 10, 20, vai morrer presidente do partido, porque ele arranja de uma forma o estatuto interno, a organização, de forma que ele nunca vai perder a presidência. Sim. Então aquilo ali é como se fosse o reinozinho dele. E essas instituições é que estão sustentando, vamos colocar assim, o modelo político democrático do Brasil. Democrático e republicano, né? Que doideira, né? Como que se sustenta uma democracia com partidos que não são democráticos internamente? Como é que você sustenta uma democracia republicana num formato unifórmico? Porque a república, a natureza da república, né, que é o governo do povo, né, pelo povo, né, ele é extremamente multifórmico, né? São pessoas diferentes, são culturas diferentes, são crenças diferentes, são cidades diferentes, são climas diferentes, são questões ambientais diferentes. Então, tipo assim, uma nação do tamanho do Brasil, você criar pautas unifórmicas e tentar multiplicar, igual você abre McDonald's, por exemplo. Hoje em dia a tendência, quanto mais unifórmico for a instituição, mais fácil é de implantar, né? Mas aí você não lida com a complexidade daquela cidade, daquelas pessoas. Você vem de cima para baixo, implantando quase que um modelo babilônico
de cultura, né? De cima para baixo e de tijolo, Sim. né? Já a República Democrática, ela é multiforme, que ela deveria ser colorida, ela deveria ser fundamentada no respeito, deveria ser um governo, um modelo horizontalizado, democrático, onde as pessoas pudessem ter vez, voz e direitos, né? E hoje em dia a gente vê o poder centralizado, um modelo ainda dos velhos coronéis ainda conseguindo, no pleno século XXI, se consolidar de formas diferentes, né? Agora, infelizmente, as redes sociais sendo utilizadas de uma forma muito poderosa, porque as redes sociais, eu estava pensando sobre isso esses dias, os grandes líderes, né, do mercado lá, nos Vales do Silício, eu estava vendo esses dias o Spotify, né, a série do Spotify, eu vi como foi feita meu Google Wix. Por exemplo, eu acho que tinha que haver uma mudança na lógica dos algoritmos. Porque enquanto os algoritmos te entregar o que você consome, as redes sociais elas não são compatíveis a esses modelos democráticos. Por mais democratização de informação que há, as pessoas não acessam o que realmente está acontecendo. Mas eu vi uma crítica muito interessante sobre isso, mas de um analista político, ele mostrando que de fato não tem jeito. Quem movimenta hoje na política precisa de utilizar as redes sociais. Não, e quanto a isso, não tem mais volta. Tipo Mas assim, tem que ter rede social, tem que ter liberdade Sim. de expressão, tudo isso. Mas as redes sociais, elas não foram teoricamente criadas com a ideia de que elas fossem utilizadas para a política. Elas foram criadas como entretenimento. Então, o algoritmo foi planejado para te entreter. Então, você para te conectar com uma pessoa parecida com você, mas de qualquer forma. Então, você queria ver aquelas coisas que te agradam. É mesmo assim. Quando começa a ter a utilização dela para a política, né, e nos últimos anos a tensão política cresceu muito, né, no mundo inteiro com esse ressurgimento forte da extrema-direita, né, e as reações da esquerda para poder barrar o crescimento da extrema-direita. Então, se politizou muito o debate dentro das redes sociais. Então, as redes sociais começaram a ser inundadas com conteúdo político. Certo. E o algoritmo desenhado para poder te entreter, ele quer te mostrar coisas que te agradam. Né? Porque aí você está sempre querendo voltar para a tela para continuar consumindo e ali ele vai vender produtos, né? Então aí é a grande questão hoje até que pesa uma crítica, né? E uma chamada... O uso político disso. Né? Hoje as plataformas para que elas possam equilibrar esse jogo internamente. No Brasil é 50 milhões de pessoas. Sim, porque nessa utilização mais pautada na política e com essa enxurrada de fake news, o ambiente que era para poder te entreter e você ver coisas felizes, um filmezinho, uma fotinha que está sempre te alegrando, começou a ser um ambiente tóxico. Demais. Um ambiente que As eleições foram basicamente 103 milhões de pessoas que votaram, certo? Sim. De eleitores, mais ou menos. O Lula ficou com 50 e pouco. Votos válidos. Votos válidos. Pessoas que de fato escolheram votar em outro. Aí 200, isso representa 50% da população hoje. 50% votou no presidente Lula, 50% votou no Bolsonaro. Quando um político, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui de intolerância, de preconceito, de atitude extrema na política, inclusive partindo de uma pessoa religiosa. Pega o Nicolas Ferreira botando a peruca na plenária do Congresso Nacional no Dia da Mulher para poder fazer uma crítica à cultura trans, por exemplo. Ele ganhou 350 mil seguidores por causa daquilo, Ivan. Você sabia disso? Eu tinha ouvido falar na época um número de 50 mil. Não. Já chegou a 350 mil. Se não tiver aumentado. A última fala dele foram 350 mil. Então, olha só que interessante. Como que esse assunto reverberou dentro de uma bolha de direita. A esquerda fez uma crítica pesada, inclusive pessoas muito sérias
da comunidade trans. Inclusive, eu escutei um trans falando, semana passada, nós estávamos juntos num evento, escutando a fala de um trans, né, que por 5 vezes pediu um Uber e não foi. Foi cancelado quando viram que ele era uma pessoa trans. Então, ele falando da dificuldade de ter o primeiro emprego, das várias ameaças de morte que ele sofre por ele ser um trans, as dificuldades que ele enfrenta em todas as áreas da vida dele, né? Tipo assim, então, é muito difícil para a gente olhar para isso, olhar para um cristão com aquele discurso de ódio, tentando lacrar, né, com a extrema-direita, ignorando completamente uma realidade. Mas por que ele faz isso? Porque ele sabe que dentro dos algoritmos, dentro daquela super bolha, aquilo vai ser muito bem aceito, entendeu? Tipo assim, aquilo vai ser muito bem aceito. E não ajuda as pessoas a fazer uma reflexão sobre a realidade. E entendeu? para aquelas pessoas alcançadas por aquele conteúdo, não vai chegar um outro conteúdo. Exato. Combatendo. Que pudesse trazer uma possibilidade de equilíbrio de pensamento. Isso seria talvez uma solução que as grandes plataformas, para cada conteúdo de preconceito, de ataque, vai um conteúdo tipo uma vacina. Para cada vírus, né? Tipo assim, um vírus cai no corpo da pessoa, vai um antídoto para a pessoa pelo menos ter um senso crítico. Tem uma possibilidade de construir um ponto de visão analisando dois lados, duas perspectivas. Lados, exatamente. Né? Ou 3, 4, 5 perspectivas. Para não engolir completamente. Por exemplo, eu procuro escutar, todos os dias eu escuto um canal de direita, liberal, não de extrema direita, uma pessoa equilibrada, e escuto um canal de esquerda, não de extrema esquerda, um centro-esquerda equilibrado. Porque eu sei o que está falando os dois. Sim, o que está rolando dos dois lados. O que está rolando. Perfeito. O que está rolando. Enquanto tem um canal da esquerda, essa semana, por exemplo, que esse cara de esquerda falou assim, cara, o Lula errou feio, sabe? Não, o cara não concordou com o Lula em relação à fala mais agressiva ao Sérgio Moro. Sim, perfeito. Né? Eu acho interessante. E isso que é uma coisa importante nesses dois lados da moeda, né? Que até é uma crítica que eu faço, porque eu acho que a política não tem só dois lados. Sim. Né? Esquerda, direita, fechou, isso ou aquilo. E se não for, tá em cima do muro. É um erro, mas a política brasileira hoje, dos últimos anos, nós não estamos realmente afunilando nisso. Sim. Mas, se são dois lados, se são três, mas que as pessoas possam ter a capacidade de fazer uma autocrítica do que rola ali dentro. Exatamente. Né? Peraí, nós temos a melhor ideia, a melhor ideologia, o melhor plano de governo, mas peraí, nisso aqui nós erramos. Sim, exatamente. Porque a possibilidade que a gente tem de acertar daqui para frente é quando a gente reconhece que a gente errou, né? Pior doente é o que nega a doença. Inclusive é assim que você trabalha e a gente trabalha no trabalho de comunidade terapêutica, de socorro às pessoas que estão em droga, eu não erro, eu não tenho problema, eu não vejo, não fui eu que errei, não fui eu que fiz. Então você não precisa estar aqui não, mano. Você é santo, vai embora, né? Inclusive esse para mim é um grande problema do Brasil, a negação. Isso. Agora, olha que interessante. Eu vi a entrevista do Lula toda, né? Inclusive, escutando ele falando, ele chega a chorar. Tem um momento ali que se os evangélicos e os religiosos escutar, vai até se compadecer, que ele fala assim, foi ali que ele começou a acreditar em Deus mesmo. Não sei se você viu isso. Que ele olhava para a cela, o teto da cela com tamanho sofrimento. Ele falou assim, que por muito menos ataque, o Aécio Neves desistiu de muita coisa quando a Veja colocou na capa. O Aécio não aguentou uma capa da Veja. Uma capa da Veja. Né? E ele suportou, né? E é ali que ele desenvolveu a fé dele. Ali que ele chorava todos os dias. Ali que ele pedia força a Deus. Né? Então ele estava falando sobre isso. E falando também da indignação dele de estar preso e saber que estava sendo preso, perseguido. Aí ele entra no Sérgio Moro, né? Aí ele fala assim, inclusive os promotores iam me visitar e nessa visita que eles faziam para mim, perguntava, tá tudo bem? Eu falava assim, não tá bem não. Porque para mim só vai ficar bem quando eu me vingar, né? Ele falou uma palavra chula. Vai ficar boa palavra. Eu acho que aí, na posição que o Lula tá e como ele ganhou as eleições,
como o Lula, paz e amor, pô. O Lula da frente ampla, o Lula que falou em perdoar, que falou em unir o Brasil. O Lula que trouxe o Geraldo Alckmin para ser vice. Para Geraldo Alckmin, para ser vice. Então eu acho que o Lula, ele não pode entregar, no meu ponto de vista, na altura do campeonato, a oportunidade da extrema-direita criar suspeitas, e no outro dia a PF divulga que Sérgio Moro estava sendo... A PF não, né? Acho que a mídia divulgou. Não sei quem foi que divulgou, sinceramente eu não sei quem divulgou. Que Sérgio Moro está na lista de morte do PCC, da maior facção criminosa do Brasil. Ali, todos os atores da extrema-direita subiram na plenária e foram para suas redes sociais já fazendo a conexão de uma fala com a outra. Né? De uma coisa que, na verdade, aí semana retrasada, o Flávio Dino entrou dentro de uma comunidade para visitar uma ONG. Sim. Né? Poxa, o ministro da Justiça foi visitar uma ONG, estava na agenda oficial dele. Ali já estava fazendo já uma ligação dele com o tráfico de drogas, falando que ele foi lá sem uma estrutura de segurança maior porque o tráfico tinha permitido. Então vai tecendo uma narrativa. Quando você conversa com uma pessoa de extrema direita que recebe nos seus WhatsApp só informação de extrema direita, que abre o seu Facebook, seu Instagram, seu Twitter, está só escutando... Só bebe daquilo. Isso, entendeu? E tem a extrema esquerda também. Mas também. Essa narrativa, ela já está formada. Que o Lula tem relação com o PCC e que estava planejando matar o Sérgio Moro. Entende? Tipo assim, então eu acho que o Lula, quando ele faz uma fala como essa, eu acho um erro da parte dele, onde ele deveria vigiar muito, vigia, irmão, vigia, para não dar de novo para a extrema-direita chance de construir uma narrativa falsa. Sim. Entende? Porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Em cima de um sentimento que ele estava ali dentro da prisão, um sentimento que ele legítimo expôs naquele momento ali, que os caras colocam como sendo de hoje, né? Sim. Então tem que ter muito cuidado com essas falas mesmo. E ele fez... Uma coisa que é muito... Eu fui lavajatista, eu apoiei, eu fui pra rua em 2013, eu apoiei Sérgio Moro, eu apoiei Deltan Dallagnol, eu não nego que a gente, tipo assim, por algum momento a gente viu que realmente havia um problema muito sério, entende? Tipo assim, muito sério. Mas quando, sinceramente, quando o Moro virou ministro do Bolsonaro, ali não foi uma pulga da orelha, não. As pulgas começaram a pular pra tudo quanto é lado. Porque, como assim, um juiz que prende? Aí uma pessoa falou comigo, Cacá, mas o fato dele ter cometido um crime, isso não isenta o crime dele. Mas a imparcialidade do juiz se envolve no julgamento que definiu se ele realmente roubou ou não. Agora, esse cara, que foi o que julgou, agora, ele é ministro exatamente do arqui-inimigo. O principal beneficiado, né? O principal beneficiado. Politicamente, né? Politicamente, nas eleições, aquilo ali já começa a colocar a gente numa situação muito, muito delicada. E o Lula foi denunciado, por exemplo, pela questão do triplex e toda aquela situação. E agora nós temos a questão também do colar de pérolas. Essas joias aí do colar de pérolas, o relógio, bota o triplex no bolso, né? Bota o triplex no bolso. Aí você viu a declaração do Deltan Dallagnol? Dessa semana, não. Na hora que ele falou que o Lula também recebeu presentes. Só que os presentes que o Lula recebeu, juntando todos, não chega a 200 mil reais. Ah, sim, porque é exatamente esse ponto que entrou forte essa semana, inclusive o Tribunal de Contas da União, né? Restabelecendo uma decisão deles de 2016. Isso. Que fica muito clara as coisas. Exatamente. O presente tem a ver se pode entrar para o patrimônio do presidente ou fica no patrimônio da União por causa do valor dele. Exatamente. Né? O Lula, quando ele recebeu os presentes dele, não tinha essa lei ainda. Sim. Ainda o TCU, né? Isso. Ainda não tinha estabelecido o que faria com os presentes. E de repente me aparece Mas quando o TCU
soltou esse entendimento lá em 2016, inclusive, houve a necessidade do Lula devolver alguns poucos lá, ele foi e devolveu, né? Devolveu. Mas agora o Bolsonaro incorporou no seu patrimônio, levou, só não conseguiu levar que ele ficou retido, com valores vultuosos, né? Sim. E que é natural se fazer a comparação com aquilo que foi colocado em relação ao Lula na época da Lava Jato. É claro que é natural. Claro. Né? Então você pega realmente E era a hora do Deltan. um triplex, multiplica ele por 5 e bota dentro de uma caixinha. E era a hora do Deltan, como um cristão, que ele se diz cristão, ser imparcial. Como deputado federal agora, ele fala assim, não, realmente é uma suspeita, sim. Sim. E outra coisa... Vamos levar a sério, assim como nós levamos a análise durante o processo da Lava Jato daquilo que envolvia o Lula, que envolvia os ministros do Lula, os diretores da Petrobras. Gente, uma coisa que nós não podemos fugir é de ter a mesma balança para julgar os dois lados da moeda, ou seja, quem for o político. Exatamente. Inclusive, isso é um negócio tão sério que até para quem é cristão, na Bíblia, nos provérbios, fala que tem uma coisa que Deus abomina, é a balança desleal, a balança corrupta, a balança desequilibrada. Não é isso? E o falar injúrias, tipo assim, semear contenda, né? Semear mentira. Também. Né? Mas a balança tem que ser justa, tem que ser equilibrada. Então, peraí, se eu peguei um político e pesei nessa balança, agora, rapaz, tem esse outro aqui, mesmo se eu sou favorável a ele, naquilo que ele pensa, mas peraí, o cara pode ter tido um deslize, eu vou pesar o cara do mesmo jeito que eu pesei os outros. Sim. Né? E aí é uma crítica muito grande que se faz hoje a essas pessoas que tiveram frontalmente, né, envolvidas no processo da Lava Jato, porque eles não podem pegar esse momento histórico agora, uma outra figura política, e fazer uma análise dela sob um prisma diferente daquele que eles usaram para julgar determinado outro político no passado recente. Né? Sim. E são os conflitos hoje, resgatando o que a gente entrou nesse tema, né, Cacá? Da política nacional hoje. E esse afunilamento acaba nos simplificando em dois campos políticos que vai realmente trazendo um empobrecimento do debate político hoje no Brasil. Um empobrecimento. Onde a gente está sob a perspectiva agora de um novo governo, que tem que botar para rodar e cumprir suas promessas de campanha, mas a gente se vê muito preso ainda discutindo as coisas pessoais e pessoalísticas de duas figuras políticas apenas, né, em vez do projeto de país. Mas me preocupa muito, Cacá, essa polarização da política que vem ficando cada vez mais exacerbada no Brasil, porque ela era muito no campo nacional. Mesmo num passado, quando você tinha uma disputa do PT contra o PSDB, quando você tinha uma disputa do Lula contra o Geraldo Alckmin, ou o Serra, ou o Fernando Henrique, ou a Dilma contra o Aécio, isso estava no campo nacional. Mas quando você olhava as disputas municipais, por exemplo, tinha-se possibilidade para outros tipos de discussão que fugiam do PT e do PSDB. E agora a gente está vendo como que essa polarização nacional está contaminando o debate municipal. As eleições de 2024, muito provavelmente, serão, em grande maioria dos municípios brasileiros, uma reedição de 2018, uma reedição de 2022, onde dificilmente terá uma possibilidade fora do candidato do Lula e fora do candidato do Bolsonaro. Exatamente. Olha o ponto que nós estamos chegando no debate da política nacional. Unificou. Na hora de eu discutir a política municipal, que é, vamos falar a verdade, o que é a política municipal? É o buraco das ruas, é se tem ou não tem a consulta no posto de saúde. Isso. Se no posto de saúde, na verdade, tem um esparadrapo para poder fechar um curativo, um machucado. Essa é a discussão municipal, mas nós estamos saindo da discussão desta coisa dessa de prefeitura natureza funcionar, de tampar o buraco da minha rua e de ter o remédio no posto de saúde do meu bairro para discutir Bolsonaro e Lula. Isso é um empobrecimento do debate municipal, porque isso não resolve o problema do buraco e o problema do esparadrapo.
E nós estamos caindo na problemática de ano que vem a gente se limitar a isso. De novo. Vou votar no candidato Lula ou vou votar no candidato Bolsonaro em vez de votar no candidato que vai resolver o problema da saúde, o problema da educação, o problema da segurança pública. Enquanto isso, o tempo está passando na vida da mulher que mora na periferia, que eu vi lá. Cada dia para ela é uma tortura, sem água, sem luz, sem casa, sem moradia, sem alimentação. Cada dia que passa do filho dela sem escola, sem uma assistência, sem um cuidado. Os danos que vão sendo perdidos, né, ao longo dessa caminhada, eles são irreparáveis. Sim. Enquanto a política nacional está se debruçando por pautas morais, por pautas religiosas, de aparelhamento religioso, de projeto de dominação, de controle, enfim. Discutindo o nome de pessoas e fulanizando, né, a discussão, o debate de político, colocando nome de pessoas como se fossem deuses, né, entidades capazes de resolverem tudo, e deixando de discutir as ideias e os projetos que de fato poderiam ser institucionalizados para de fato resolver os problemas, né? É isso aí. Então, esse formato, esse emaranhado da política nacional, eu vejo que só tem uma forma da gente conseguir solucionar isso. É voltando para o debate das políticas mais necessárias. Sim. E a melhor forma de a gente voltar para esse debate não é ficar aqui no podcast falando, é indo em direção a essas pessoas, é conhecendo a realidade, né? O erudito, né? Quem é o erudito, né? Os políticos hoje são muito eruditos. A erudição é o conhecimento, é quando a pessoa tem conhecimento a partir daquilo que ela leu, ou agora do que ela assistiu, né? Então, hoje os políticos passam mais tempo nos seus smartphones assistindo e se pautando por aquilo que estão vendo e ouvindo e lendo do que está vivendo, participando de fato da dor. Se eu não fosse na casa dessa mulher aqui em Nova Contagem, por mais que as pessoas tivessem me contado a situação dela, eu só consegui sentir de fato a dor daquela mulher estando presente naquela casa. Entende? É uma frase que eu gosto de falar muito, uma frase minha: se você não vai, você não vai ver. Se você não vê, você não vai sentir o desejo de sacrificar algo na sua vida, de abrir mão de alguma coisa para ajudar o outro. Se você não sacrifica, você não faz. Se você não faz, você é um hipócrita, um demagogo, um erudito, uma pessoa cheia de opinião, mas não tem obras, suas mãos não estão sujas. Você realmente não participa, você não se move, você só fica no campo das ideias debatendo. Inclusive, Ivan, né, dentro da rede do nosso partido hoje, que infelizmente tem, como todo partido, como toda família, como toda empresa, tem suas diferenças de pensamento. Hoje nós temos um povo que é um pouco mais sonhático, e os sonháticos são os que mais fazem de fato. E tem os mais pragmáticos. O pragmático deveria ser aquele que faz, vem de pragmatismo, vem de prática, né? Mas existe a prática do bem, que para você ter uma prática boa, você tem que ter um coração bom, você tem que ter uma intenção boa, você tem que estar próximo do povo. Você não pode ser apenas um fisiologista. O fisiologista é aquele que... A doença fisiológica é aquela que o órgão trabalha só para ele, para trabalhar por corpo. Então, quando você tem um projeto, você trabalha só para você, você não quer ver o problema do outro. Você quer saber quem pode te ajudar no seu problema. Entende isso? Então, o pragmatismo, ele é fisiológico, ele é clientelista, ele é populista, né? Então, ele tem essa forma de se retroalimentar, e o pragmatismo, ele é um projeto. Agora, tem aqueles que têm sonhos, que têm ideais, que têm sentimento, que valoriza a dor das pessoas, no sentido de: eu não vou ignorar a dor de uma pessoa pobre, de um trans, das questões raciais, dos preconceitos. Não vou ignorar o preconceito religioso hoje que ataca as religiões de matriz africana. Eu não vou ignorar
essa semana na igreja, Ivan, eu preguei sobre Zaqueu. Esses dias eu estava num podcast aqui, nós falamos sobre reparação histórica. Teve uma pessoa que entrou no meu Instagram e falou: Cacá, você é um cristão, você não pode falar sobre reparação, você tem que falar sobre reconciliação. Aí eu peguei a semana para rebater na minha pregação dessa semana. Se você quiser entrar lá e assistir, eu falei sobre um texto que está em Levítico, Deus falando assim: eu preciso que vocês façam reparação. Porque Zaqueu, quando ele desceu da árvore e Jesus entrou na casa dele, Jesus fez uma reconciliação. Ele foi reconciliado com Deus, seus pecados foram perdoados, mas assim que ele fez uma reconciliação com Deus, imediatamente ele fez uma reparação e devolveu com o social ali, com as pessoas que ele tinha afetado. Para as viúvas, para as pessoas que ele tinha afetado, 4 vezes mais do que ele tirou dela. Então, existe sim reparação histórica e é bíblica, é cristã. Negar isso é um absurdo, entendeu? Mas é porque a reparação, e nesse caso Zaqueu também, ela é fruto de uma verdadeira reconciliação. Então, quem não reconciliou, não entende que tem que reparar. Mas o problema é que a maioria dos cristãos hoje, que fazem parte da extrema-direita, reconciliou ou talvez não sei. E não entende porque se não entende a necessidade de reparar, né? Não entende a importância. O Será que Espírito de Deus está sobre mim porque Ele me ungiu para alguma coisa, libertar os que estão presos, sim, alimentar os que têm fome, restaurar a vista aos que estão cegos. Tem uma necessidade de que se apresente esses frutos. Exatamente. A grande ideia, né? Tipo assim, Deus, ele não te salvou. Agora é teologia pública, viu, pessoal? Nós estamos falando de teologia pública. A grande maioria das teologias pregadas nas igrejas do campo soterológico, a pessoa ela é salva para morar no céu. Nós acreditamos que se fosse Jesus, ele te transportou do império das trevas para o reino. Vamos definir reino? Reino é onde tem um rei. Reino é onde tem súditos. Reino é onde tem um território, onde tem leis. Então, se você foi transportado do império das trevas para o reino do Filho, então agora você é súdito desse rei, você faz parte do território dele, está no território dele, e você também é propriedade dele, e você está submetido às suas leis. E agora, se você foi salvo, não para morar no céu, mas a salvação ela é um meio para que através de você, Deus possa trazer o céu para a terra. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino. O objetivo pelo qual Deus ele te resgata do império das trevas para o reino do Filho, é fazer de você um filho maduro, capaz de reparar. A criação anseia, Ivan. O mundo todo espera ver a manifestação da glória de Deus através dos filhos maduros que são capazes de fazer uma grande reparação nas injustiças da terra, através de uma reconciliação de todas as coisas e uma reparação de veredas, de cidades antigamente assoladas. Sim. Entende essa dinâmica? É por isso que a gente faz essa proposta do Arte de Servir, exatamente tentando restaurar uma das ferramentas que são muito úteis para fazer essa reparação. Há uma reconciliação e tem que ser feita uma reparação. Essa reparação é um serviço, né? É um serviço. Então, a própria política, ela é uma ferramenta que pode ser bem usada e muito forte, muito importante para fazer essa reparação. E só lembrando que os políticos, que a gente estava no congresso da rede estadual, foi uma professora lá que foi dar uma palestra para a gente, e ela falando da igreja evangélica ter se transformado na maior militância do Brasil hoje, que tem uma militância que tem como objetivo, ela colocou lá, a dominação. Você viu o termo que ela usou? Sim. Que é dominar. Sim. Então, tipo assim, olha só, os cristãos, eles deveriam ser, no termo mais aristotélico, aqueles que são capacitados por Deus, que foram reconciliados, não para dominar, mas para reparar, para servir, para reconciliar. A ideia, testemunhar. Poxa, a ideia aí não é do domínio, não é do domínio, né? A Bíblia não te manda dominar. A palavra lá é servir. Né? Lá em Gênesis,
Deus domine sobre os peixes, sobre as árvores. Né? A palavra ali não é a palavra domínio, controle, uso abusivo de poder e força, imposição ideológica de pensamentos e crenças, guerra moral. Não, ali a palavra é serviço. Olha o que Jesus ele vai falar lá em Mateus. Ele fala assim, eu faço o sol nascer para todos. Faço a chuva cair para todos, para os bons, para os maus, para os justos, para os injustos. Proceda-se assim. E você vai se parecer mais com seu Pai que está no céu, que faz o sol nascer para todos. Se Deus fosse de direita, extrema direita, ou de extrema esquerda, se Deus fosse um Deus, um rei totalitário, que não quisesse compartilhar o seu poder e o seu reino com os seres humanos, nos dando autoridade também, ele já tinha fulminado, ele tinha muitos motivos para acabar com tudo. Sim. Acabar com tudo, entendeu? Tipo assim, então... Rapaz, é muito complicado, Cacá, porque o ambiente brasileiro hoje ainda não nos permite ter uma tranquilidade de colocar essas coisas em prática, né? Não tem. O ambiente político, o ambiente social, né? Eu acho que é uma construção que a gente, como sociedade, tem que continuar fazendo nesses próximos anos, de, claro, ter energia para combater aquilo que está errado, aquilo que foi feito de errado, né? Mas também ter um ambiente de uma possibilidade de paz na discussão e no debate para poder construir perspectivas de fato de sair dos problemas, né? Sim. De ir para o futuro. Por isso que eu estou chamando a atenção nessa discussão que se aproxima das eleições do ano que vem, porque eu peço a Deus que a gente tenha condição de debater, de discutir política de verdade para o ano de 2024. Sim. Sabe? De sair dessa coisa resumida de Lula versus Bolsonaro, de PT versus direita, né? De esquerda versus direita, e conseguir ter um debate de compreender as causas e de compreender as possíveis soluções para os problemas que afligem a nossa população municipal e que precisa de socorro e que precisa de cuidado nas coisas que são relacionadas ao ordenamento de recurso, de pessoas, de equipamentos, para resolver o problema da saúde, da educação e da segurança pública. Vamos falar mais uma vez que nós acreditamos como rede, inclusive fazendo aqui menção ao nosso partido, que, Cacá, por que você está na rede? Por causa disso aqui, ó, presta atenção. Nós acreditamos, e no nosso estatuto do nosso partido, esses são os 5 elementos fundamentais da rede. Nós queremos cidades, estados e nações socialmente justas. Nós queremos cidades, estados e nações culturalmente diversos, a respeito da diversidade. Uma nação que mata os trans, que mais mata trans no mundo, é uma nação que não respeita a diversidade cultural. Não respeita. Ou é do meu jeito ou eu te elimino. Uma nação ambientalmente sustentável, que é uma casa coletiva cuidada por todos, né? A consciência ambiental dos rios, das matas, de toda essa produção, né, de vida que é o meio ambiente, economicamente próspera, a prosperidade, mas sem uma prosperidade sem passar por cima das pessoas, sem passar por cima da cultura, sem passar por cima do meio ambiente, uma prosperidade econômica que respeite, que seja sustentável socialmente, culturalmente e ambientalmente, e por último, uma política democrática. Sim. Politicamente democrática, uma política verdadeiramente democrática, vindo do povo e pelo povo, respeitando as suas diversidades, respeitando as suas necessidades, respeitando as nossas diferenças e reparando as injustiças. Sim. Né? Então é isso que nós acreditamos. O nosso partido, ele tem isso como base de funcionamento ideológico. Quem está dentro do Partido Rede hoje, que existe, e não pensa assim, pode ser sim um fisiológico que está dentro do partido. Uma pessoa que tem projeto de poder, que é coisa mais ridícula do que a pessoa querer demonstrar que ela tem...
Eu fui presidente do Partido Rede aqui em Contagem, ninguém sabia. Eu ficava falando, aqui, gente, eu sou o presidente do partido. Eu fui presidente estadual do partido por 2 mandatos. Eu fiquei falando, eu sou presidente. Quem gosta de ficar se mostrando é justamente aqueles que querem usar os lugares de poder para os seus projetos de poder. Fica atento com isso, pessoal. Fulaninho de tal. Gente, quem realmente é e quem realmente quer fazer, não fica se mostrando. Faz e pronto. Agora, quem gosta de se mostrar, normalmente, não são aqueles que fazem. É o próprio fruto que vai dizer qual que é a árvore, fruto, né? Exatamente. Já mostrou, Viva. É. Tem muita coisa, é só você olhar para a vida pregressa das pessoas que você vai observar quem realmente está disposto a fazer e viver algo e quem está só querendo um lugarzinho ao sol para se dar bem, para ter a sua estruturazinha de poder, para fazer o seu projetinho político de poder. Nós podemos observar, observe as cadeiras, gente, observe. E vocês vão ver que a movimentação, infelizmente, ela está mais voltada para essas pessoas se darem bem do que para cidades terem jardins plantados. E nessa movimentação de cadeira, Cacá, só está fazendo um paralelo sobre a questão que a gente também estava falando, desse afunilamento da política brasileira, né? Desse resumo em 2 campos, em duas possibilidades de movimentação política, né? O campo do Bolsonaro, o campo do Lula. Um outro fenômeno que tem acontecido é a diminuição das possibilidades até mesmo de partidos políticos, né? Claro que no Brasil a gente tinha uma multidão de partidos, eram mais de 30 opções de partido, mas hoje com esse afunilamento de esquerda versus direita, campo do Lula versus campo do Bolsonaro, PT versus agora o maior partido do Brasil, o PL, né, e aqueles satélites que se colocaram ao lado dele nessas últimas eleições, você tem também a questão das cláusulas de barreira, que fizeram a possibilidade de saída das federações. Sim. Então, vários partidos federaram agora, antes das eleições de 2022. Sim. E alguns, estranhamente, uma coisa que talvez no desenho da lei lá atrás não se imaginou, muitos partidos estão se federando agora, mesmo depois das eleições de 2022. Sim. Né? Então, a gente parte para as eleições municipais do ano que vem também com um número muito uma possibilidade de uma redução significativa do número de opções de partidos, né? O que pode fazer com que as eleições do ano que vem tenha uma quantidade menor de candidatos. Mas um processo que o legislador ainda tem que debruçar é a tentativa da gente baratear o custo das campanhas políticas, porque essa diminuição do número de candidatos também pode levar a um encarecimento do custo de se fazer uma campanha política no ano que vem, porque você vai ter menos candidatos e a possibilidade de ter uma concentração maior de recursos, principalmente os vindos do fundo eleitoral, do fundo partidário, em poucos candidatos. É uma coisa que o Brasil precisa de democratizar para os próximos anos, para a gente continuar democratizando a política, né? Além de democratizar estas disputas internas, né, dentro dos partidos políticos, né, para que não tenha mais os donos de partido, né, os reis mandando ali nos seus reinados de partido, a gente ter também uma regra mais clara sobre a divisão dos fundos eleitorais, dos fundos partidários. Sim. Porque eu achei muito importante quando o STF, de fato, decidiu pelo fim da financiamento privado de empresas nas campanhas políticas. Porque aquilo ali era uma anomalia que, inclusive, gerou a Lava Jato, a necessidade de se ter uma Lava Jato, né? Quando se viu que muito recurso vindo das empresas que estavam ao redor da Petrobras estavam financiando campanhas políticas de todos os partidos, né? De todos os campos políticos da época. Nós temos que ser justos nisso. Não foi só de um, ou de uma pessoa, de um partido. Mas quando a gente não tem... O partido levou a fama, né? Quando a gente não tem o financiamento de empresas, tá certo não ter, mas aí se cria o financiamento público, que eu acho que tá certo também de ter, mas você tem que colocar regras melhores sobre ele para que o super rico não continue ainda superfinanciando a sua campanha e já saindo muito na frente daquele que não tem recurso financeiro próprio,
E também os controladores de partidos, muitas vezes, têm um recurso concentrado só para eles e para os seus amigos, né? Sim. E a outras pessoas que também têm capacidade eleitoral e capacidade política não conseguem ter um recurso que minimamente os consiga fazer estarem também na disputa, né? No campo político, né? Acho que é uma discussão que deveria de ser feita nesses próximos anos para que a gente tenha a possibilidade de continuar democratizando a política nesses próximos tempos aí. Show. Finalizamos? Acho que é isso, Cacá. Bora. Foi um debate interessante nesse dia de hoje. Muito bom. Obrigado. Semana que vem tem mais um podcast. Compartilha. O canal do Arte de Servilha é novo no YouTube. Sim, agora estamos com um canal próprio agora. E no Instagram, já está pronto já? Agora tem que configurar a nossa rede própria no Instagram. No Instagram, os conteúdos estão sendo distribuídos no seu, no meu, mas vamos abrir Instagram, né? Cacá Menezes Oficial. Cacá Menezes Oficial. E Ivan _Alexandrino.